apneia do sono. Pois é, gente, que é caracterizada por pausas respiratórias durante o sono. Nós estamos falando também de um distúrbio que afeta muitas pessoas. Então, vamos conversar sobre esse tema agora com a geriatra, a doutora Simone Lima, para a gente entender um pouco mais sobre a apneia do sono e também sobre o déficit cognitivo. Doutora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, tudo jóia? Tudo jóia. E um assunto aí que desperta interesse de muita gente, né? Sim. O que na prática é a apneia do sono, doutora? Sabe quando a gente vai fazer aquela brincadeira na piscina que a gente mergulha e para de respirar? Pois é. Então, a apneia do sono, a apneia é parada de respiração. Então, nós temos uma parada, várias paradas, né, quando caracteriza a doença. Na hora de dormir, né, enquanto estamos dormindo, nós temos essas paradas. Pode ser uma parada ou pode ser o que a gente chama de uma hipoventilação, uma diminuição do fluxo respiratório, da entrada de ar para o pulmão. E isso vai causar diversos problemas no organismo, dependendo do número de vezes que isso acontece por minuto. Agora, como que começa isso? Começa de uma forma mais lenta, vai acelerando, ou quando começa, já começa de uma forma mais avançada? Não, isso é uma coisa mais progressiva, não começa de forma grave, é muito difícil, né? Nós temos alguns tipos diferentes de apneia, nós temos a apneia obstrutiva do sono, que é a mais comum, e nós temos a apneia central. A apneia obstrutiva, que é a que a gente mais comenta, está muito associada ao peso. Então, é como se houvesse uma obstrução para a passagem de ar. Então, você tem, às vezes, uma barriga mais exacerbada, né? Aquela barriguinha, como diz o pessoal da cerveja, ou ganhou um pouco mais de peso. Então, essa pressão, ela diminui, ela precisa de mais, a gente precisa de mais pressão para vencer essa barriga maior, entendeu? Então, isso acaba causando a apneia obstrutiva do sono. Então, nós temos maior número de paradas. Então, isso é uma coisa progressiva, a gente não ganha peso de um dia para o outro, né? Então, a gente tem que ficar atento aí com a balança, sim, né? Muito atento com a balança. Agora, qual que é a relação da apneia com o déficit cognitivo, doutora? Ok. A apneia, ela vai piorar a nossa qualidade do sono. E o sono é importante para a gente guardar, para a gente ter uma memória adequada. Então, a gente faz muitas vezes a parte de consolidação da memória no período noturno. Então, se você tem uma noite ruim de sono, você atrapalha o momento de consolidar a memória. Então, aquela memória ela não consegue ter um espaço, ela não consegue ficar gravada. E aí, isso acaba ao longo do tempo, gerando prejuízos. Fora que quando você para de respirar, né, essas apneias, essas paradas de respirar, você diminui o nível de oxigênio sanguíneo também. E isso gera problema. É como se o neurônio tivesse que funcionar sem energia. Então, isso gera, né, consequências na cognição do paciente. Não só na cognição. Nós temos aí pacientes que aumentam pressão arterial, pacientes que desencadeiam outros tipos de doença cardiovascular por causa dessa parada respiratória. O organismo não pode viver sem oxigênio. Então, quando tem essa parada, o organismo dispara e nos acorda. Às vezes, a gente acorda inconscientemente. É como se a gente tivesse aquele despertar, opa, voltei a respirar e o paciente não tem nem consciência que acordou. Ou seja, desencadeia uma série de problemas. Sim, não é só na memória, não. São vários problemas cardíacos, de memória, e vai se somando aí os prejuízos. Agora, quais são os sintomas que as pessoas devem ficar de olho, devem ficar atentas no dia a dia, doutora? É muito importante a gente pensar na questão do ronco, né? Não é todo paciente que ronca que vai ter apneia, mas geralmente o paciente que tem apneia ronca. Entendeu? Então, tá roncando, já tem que ficar, tem que ligar o alerta ali. Alguém cutucou, nossa, você ronca demais, vira de lado, eu não posso viajar com você, no quarto, no mesmo quarto eu não consigo dormir. Eu já ouvi muitas não é? Então, isso daí tem que ficar atento, tem que saber por que eu tô roncando. É meu peso, alguma outra coisa que eu posso estar consertando, melhorando, né? Então, um dos sintomas seria essa questão do ronco. Outros sintomas é aquele paciente que acorda pela manhã e ele não está tranquilo, ele não está refeito da noite, porque a gente acorda de manhã bem disposto, a gente está recuperado, recuperou energias. Então, aquele paciente que já acorda de manhã, cansado, nossa, né? Cansado. Dormi, mas acordei cansada, eu já ouvi muito também, né? Essas reclamações. E isso é uma das coisas que a gente precisa preocupar. Ou o paciente que está ao longo do dia e começa
vira e mexe, ele dá aquela cochilada, entendeu? Ou às vezes no volante, que é muito perigoso, às vezes muito motorista de ônibus acaba tendo esse problema de apneia e isso pode causar acidentes de trânsito, né? Ou você está sempre em frente à televisão, não consigo terminar um filme porque eu durmo. Então, temos que entender o porquê que isso está acontecendo. Pode ser a apneia. Agora, para quem está nos assistindo nesse momento e está com suspeita depois de assistir a sua explicação, será que eu estou com apneia? Devo procurar qual profissional, qual médico que vai orientar essa pessoa? Então, nós podemos avaliar, assim, vários especialistas conseguem solicitar, né, desconfiar desse processo de apneia. Geriatra, né, a gente geralmente costuma estar avaliando os pacientes, principalmente por causa da memória atualmente. Cardiologistas podem também estar desconfiando quando a pressão não consegue ser controlada, você já aumentou a medicação e não adiantou. Pneumologistas, tá? Neurologistas, o paciente às vezes procura porque está ficando com muito sono durante o dia. Então, todos esses especialistas conseguem estar avaliando a questão da apneia. Como que são os tratamentos? Eu falo os tratamentos porque eu acredito que depende do nível, como você explicou lá no início, né? Sim. Dependendo do grau de apneia, a gente tem leve, moderada e grave, esses tratamentos podem variar. Então, vamos supor que você tenha algumas paradas, mas que isso classifique você como uma apneia leve. Muitas vezes, às vezes é porque você ganhou peso recentemente. Vamos fazer uma atividade física, vamos diminuir o peso, vamos fazer... produzir saúde para ver se isso reflete na melhora da qualidade do sono e de tudo. Alimentação também? Sim, conta com muito, certeza, né? porque aí implica aí uma alimentação adequada para a perda de peso, né? Para uma boa saúde. Outras questões que às vezes a gente também pode estar vendo nesse quadro leve, alguns pacientes são específicos, né, de alguns procedimentos da cirurgia otorrino, esqueci de uma especialidade também que aborda bem a apneia, é a otorrinolaringologia. Alguns pacientes precisam, às vezes, até de uma cirurgia que pode estar ajudando no controle da apneia, mas não são para todos. Ou seja, é um caso mais grave? São mais específicos, às vezes não é nem tão grave, mas é mais específico. Mas, no geral, a forma que a gente trata a apneia é favorecendo um sono adequado e a passagem do fluxo de ar. O fluxo de ar a gente melhora usando um aparelho que é o CPAP. Ele é um aparelho que pode ser usado, que é usado durante o sono do paciente, seja de dia ou seja de noite, onde ele usa uma máscara. A máscara pode cobrir nariz e boca, ou ultimamente nós temos máscaras mais modernas, né? Que é uma máscara fininha de silicone que tapa só o nariz do paciente, onde a gente manda uma pressão. O aparelho, vamos falar assim, aqueles rádios antigamente bem pequenininhos, fica do lado da cama, bem silencioso e desse aparelho ele manda uma pressão, não é oxigênio, é uma pressão para manter essa via aérea aberta e o ar conseguir fluir, tá? Então, tem o aparelhinho do lado da cama, tem uma traqueia, que é um tubo, né, que liga nessa máscara do paciente, fazendo essa pressão positiva a noite inteira. E tá? quando Então, indicado, deve ser um tratamento contínuo? Sim, é um tratamento contínuo, tá? Principalmente nos pacientes que têm apneia central. O paciente que tem apneia obstrutiva, conseguiu perder peso, conseguiu melhorar o que estava facilitando o problema da apneia, muitas vezes, às vezes ele consegue diminuir, às vezes, a pressão, às vezes até ficar sem. Depende muito do acompanhamento. E é importante também, além do aparelho, diminuir os medicamentos que são muito sedativos, porque isso piora a apneia, principalmente quando o paciente não tolera o uso do aparelho. Ficar usando aparelho, ficar usando medicação que favorece o sono, você aumenta a chance de você ficar lá e nem conseguir acordar para poder melhorar essa parte da respiração, do fluxo. Agora, a higiene do sono, que a gente fala que é muito importante, né? Para esse tipo de paciente, eu imagino que mais que nunca, né, doutora? Com certeza. Ele precisa de ter um preparo para dormir, até porque muitos pacientes têm dificuldade de dormir com a máscara. A adaptação é uma coisa lenta e gradual, mas quando ele se adapta, ele melhora, assim, muito a qualidade de vida dele. Então, vale a pena insistir. Os fisioterapeutas são companheiros fiéis aí nessa adaptação do aparelho, tá? Desse CPAP para o paciente. E a higiene do sono, ela vai ser importante para o paciente conseguir ir para a cama já num processo sem muito estímulo, com vontade de dormir e favorecer esse sono leve e tranquilo à noite. Álcool, quem fuma, também pode complicar bastante a situação. São fatores de risco também, pioram, porque você já tem um pulmão prejudicado pelo cigarro. O álcool tem muita associação na sedação, como se fosse um medicamento para dormir. Isso piora a sua capacidade de responder àquela apneia. Agora, pessoas que ficam na correria o dia todo e às vezes vão fazer a última refeição da noite próxima ali do horário de dormir, isso também interfere, doutora? Querendo ou não, todo paciente deve
ter um intervalo após a alimentação de não deitar, comer e deitar, porque o nosso estômago vai estar cheio. Isso pode favorecer refluxo, pode favorecer uma série de outros problemas e piorar a qualidade do sono, até no processo que o pessoal fala assim da digestão, né? Então, após a alimentação, você deve permanecer um tempo acordado, sentado, para depois ir deitar. São casos mais frequentes em homens, que quando a gente fala de ronco, a gente já pensa nos sim, homens. Aquele sim, estúdio tem uma prevalência maior masculina. Ela tem uma a apneia ela é mais prevalente nos homens, aumenta com o processo do envelhecimento, tá? Então, nos idosos, nos homens, ela é mais prevalente. Como que é feito o diagnóstico? Que tipo de exame que vai dar ali detalhado o diagnóstico de apneia, doutora? O exame principal é a polissonografia. A polissonografia é um exame que as pessoas falam assim, aquele que eu tenho que dormir no hospital, que eu tenho que dormir na clínica, esse mesmo. É esse que liga um monte de aparelho, eu já fiz, então liga na cabeça, liga no pulso, na perna, porque a gente avalia na polissonografia vários parâmetros. Então a gente avalia se está saturando bem ou não, os movimentos abdominais, os movimentos das pernas, dos braços, até o movimento cerebral, no período do sono, movimento do olho, entendeu? Então, liga muitos aparelhos. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de dormir nesse outro ambiente. Eu falo assim, leva o seu travesseiro que já ajuda, tá? Eu vejo as pessoas reclamarem, nunca fiz, mas tem muita dificuldade mesmo. Sim, tá tudo diferente. É um ambiente estranho. Vários aparelhos ligados. Hoje em dia, nós temos algumas variações da polissonografia. A polissonografia completa é essa que dorme, né? Nessa clínica ou no hospital. E nós temos a polissonografia que a gente faz hoje em dia até com apenas um saturímetro ligado no dedo. Ela não tem tantas informações quanto a polissonografia que a gente faz na clínica, mas pode ajudar, às vezes não no diagnóstico ou pelo menos no monitoramento a gente consegue. Aí pode ser em casa, mas de não preferência... precisa ficar dormindo na clínica. Isso, mas de preferência, para o primeiro diagnóstico, a polissonografia completa é a melhor. E não adiar, né, doutora? Porque o que eu vejo de gente que está com a suspeita, eu acho que eu tenho apneia, ronco muito, e entre outros sintomas que junta tudo ali, mas a pessoa fica com preguiça, fica com medo de ter o diagnóstico. Eu não tenho tempo de ir ao médico, eu não tenho tempo de marcar esse exame, de fazer esse exame. Aí eu falo assim, pois é, mas depois que você tiver o problema e não conseguir trabalhar, aí você vai ter tempo, né? Muito tempo, inclusive. Então, a gente faz a prevenção, a precaução, avalia antes das coisas complicarem, para a gente manter uma qualidade de vida boa, manter um tempo hábil de trabalho e para ter prazer também. Né? Claro, é nossa saúde em primeiro lugar, gente, né? Sentiu que alguma coisa está desconfortável, tem que procurar o quanto antes um especialista. Doutora Simone, muito obrigada por ter vindo hoje, passar tanta informação importante sobre a nossa saúde pra gente aqui, para os nossos telespectadores, viu? Eu que agradeço, espero que todo mundo fique aí atento a essas questões e principalmente atento também à memória. Né? Um ótimo dia, doutora. Muito obrigada para vocês também e para todos.